Boa noite, me chamo Igor Senhor da Silva, juntamente com meu colega Felipe, nós somos acadêmicos do terceiro período da Unitins Campus Paraíso. Vamos apresentar um trabalho hoje sobre direito civil, sobre a classificação das obrigações. Nosso grupo vai apresentar mais precisamente sobre obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais. Bom, sobre as obrigações puras e simples, elas são aquelas que não se sujeitam a nenhuma condição, termo ou encargo. Por exemplo, a obrigação de dar uma maçã sem porquê, para quê, por quanto e nem em que tempo. Por exemplo, eu vou dar uma maçã a alguém simplesmente porque eu tenho vontade de dar essa maçã a alguém. Não quero nada em troca. Simplesmente eu vou pegar a maçã e dividir com a pessoa, né? E não vai ser sujeito a nenhuma condição. A pessoa não vai ter que fazer nada. Outro exemplo é sobre doações de testamentos. No testamento, a pessoa ela tem uma vontade de dar, ela pode ser bens, imóveis, a outra pessoa, simplesmente porque ela tem vontade de doar, né? Na outra pessoa não terá que pagar ou dar nada em troca por isso. Simplesmente vai ser um ato de doação. Sobre as obrigações condicionais, elas já são aquelas que se subordinam à ocorrência de um evento futuro e incerto, que vai atingir seus efeitos. Um exemplo bem comum é quando os pais eles prometem algum prêmio, por exemplo, uma viagem ao filho, se ele passar no vestibular. O pai fala que acorda com o filho e se ele passar no vestibular, ele vai ganhar uma viagem para tal lugar, ou, por exemplo, um carro, né? E essa condição é a viagem. A condição, na verdade, é de passar no vestibular que ele vai ganhar o prêmio, que seria a viagem, né? Se o filho não passar, aí ele não vai ter cumprido o acordo, né? Aí ele não vai receber o prêmio. Essa obrigação, ela depende de um futuro, um evento futuro, e deve ser incerto também. O evento futuro ele deve ser acordado entre os envolvidos. Os dois eles vão determinar quando que vai acontecer esse evento. E esse evento ele deve ser incerto. Nenhuma das partes elas podem saber qual vai ser o resultado, se vai ser positivo ou negativo. Deve haver uma dúvida, que as partes elas vão saber quando sair o resultado, né? Aí vai ser um evento futuro e incerto. Aí a obrigação vai se dar uma obrigação condicional perfeita. Então ela precisa necessariamente desses aspectos para ser uma obrigação condicional. Boa noite. Eu vou dar continuidade ao tema referente às obrigações. Seria a termo e modal, com um conceito básico e a exemplificação visando uma melhor compreensão. Em relação à obrigação a termo, conceito básico. São obrigações que se submetem seus efeitos a acontecimentos futuros e certos, com data pré-estabelecida. A termo pode ser final ou inicial, dependendo do acordo produzido. Uma exemplificação simples, a obrigação de dar um carro a alguém no dia em que completar 18 anos de idade. A obrigação a termo é subordinada a um evento futuro e certo. Conforme já falado, pode ser inicial, ou seja, subordinar os efeitos da obrigação a um evento inicial, ou ainda final, quanto a esses efeitos. A obrigação com termo inicial pode ser observada em um contrato de locação na data de hoje, por exemplo, sendo que a locação de fato, ou seja, a mudança de um indivíduo para determinado imóvel, ocorrerá num prazo de uma semana. Nesse tipo de caso, os efeitos do contrato estarão subordinados à data futura. É possível também constar em um contrato o prazo final, com obrigação a termo, para a desocupação do imóvel, por exemplo.
isso em acordos imobiliários. Ainda que haja subordinação a evento futuro e certo, a obrigação a termo em si pode ser incerta, ou seja, o termo em si pode ser incerto, conforme exemplificado pela jurista Maria Helena Diniz. Em um contrato em que a eficácia fica subordinada, por exemplo, à morte do contratante, trata-se de um evento futuro. É certo, a morte é certa, porém, a eventualidade é futura e incerta. Não existe uma data prevista. A obrigação, portanto, é a termo, mas com data incerta. É um detalhe bem observável nesse tipo de obrigação, conforme já exemplificado pela professora Maria Helena Diniz. E vamos tratar sobre a obrigação modal. Conceito básico. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto pelo negócio, no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva, de acordo com o artigo 136 do Código Civil. Exemplo, pode figurar na promessa de compra e venda, ou também, mais comum, em doações. Seria o principal exemplo desse tipo de obrigação. Então, a obrigação modal é aquela que onera com encargos aquele que é beneficiado pelo negócio jurídico. E a doação, como eu disse, seria o exemplo mais prático. A doação é um contrato que onera apenas uma das partes, ou seja, o doador, aquela pessoa que disponibiliza um bem em prol de um terceiro, em benefício de um terceiro. Trata-se então de um contrato unilateral e dessa forma seria uma doação pura. Mas existe também a doação com encargo, que por sua vez possui uma cláusula que modifica os elementos naturais dessa ação. A doação de um imóvel a determinada entidade para que esta realize determinada ação. Exemplo, uma doação de um lote para a construção de um hospital naquele lugar, ou de um posto de saúde ou de uma escola, enfim. Segue esse raciocínio onde o beneficiado terá custos que modificam a doação daquele bem. Deve obrigatoriamente cumprir com a finalidade, ou seja, ele receberá um imóvel, porém ele deve cumprir alguns requisitos. Caso contrário, o contrato, que é a doação, pode ser rescindido e o imóvel retorna ao antigo proprietário. Então, na doação pura, não existe encargo nenhum para aquela pessoa que é beneficiária, para o beneficiado do negócio. Porém, existem contratos onde o beneficiado terá custos. Então, caso o beneficiado não cumpra com algumas finalidades daquele contrato, esse contrato, ainda que doação, poderá ser rescindido. E dessa forma a gente conclui a parte referente ao nosso grupo em obrigações do direito civil. Muito obrigado.